Vamos conhecer o recurso da String Table e como usar ele para configurar o idioma do seu supervisório. Então eu tenho aqui uma tela onde eu coloquei um texto normal e um botão também com o texto que eu escrevi nele. A gente pode digitar diretamente o texto aqui, só que toda modificação a gente vai ter que modificar individualmente. Se a gente tiver esse texto repetido em várias telas, por exemplo, a gente tem que fazer isso individualmente. Então, com a String Table, eu consigo organizar o meu programa, facilitar modificações e permite essa possibilidade de eu mudar o idioma. Então, eu vou digitar nessa tabela de texto todos os textos do meu programa e, ao invés de digitar aqui diretamente, eu vou associar cada região de texto, cada título, com uma string dessa tabela. Para abrir essa tabela de strings, eu vou vir aqui em View, no menu, expandir ele e eu vou clicar em Edit String Table ou Alt S, um atalho. Se tiver vazio, você não criou nada ainda, ele vai já pedir o nome de uma coluna. A coluna, cada coluna vai ser o idioma que você escolher. Então, vou colocar a primeira PT e vou criar uma nova coluna também para o outro idioma. Clica com o botão direito, colocar aqui em nova coluna de idioma, colocar um EN para eu saber que é inglês. Você pode escrever o que quiser aqui. Então agora eu vou adicionando cada linha onde vai ter os meus textos. Então clica com o botão direito também, nova string. E eu vou adicionando conforme minha necessidade. Eu quero colocar ali só dois exemplos mesmo. O primeiro é tela 1, né? Então vou colocar aqui tela 1 em português e em inglês vou colocar screen 1. O outro era abrir, vou colocar abrir, e no inglês vou colocar open. Então você vai fazendo isso para todos os textos do seu programa. Então isso é interessante ir organizando pela ID, vai organizando aqui por áreas, né? Porque depois fica mais fácil de encontrar. Apesar do que aqui no meu programa está dando algum bug que eu mudo o ID, aí às vezes ele volta. Então eu vou deixar aqui mesmo o padrão, mas teoricamente cada ID é uma ID única. Você consegue ir configurando por área para facilitar depois a busca. Você coloca em ordem alfabética aqui, né? Então fica mais fácil. Então depois que eu escrever todo o meu texto, eu vou salvar. Depois eu consigo inserir novamente. Vou voltar para a minha tela 1. E agora, ao invés de digitar o texto direto, se a gente clicar aqui na propriedade do objeto, né, do texto, a gente consegue ver que aqui em geral, no título do objeto está o texto que eu escrevi. Ao invés de escrever o texto, eu vou associar aqui, clicando nos três pontinhos, com uma string que eu criei. Nesse caso, eu vou colocar string 1, dois cliques, e agora ele já vai ficar com a opção da string. Se eu quiser modificar o texto, depois eu vou lá na minha string table, modifico e automaticamente ele vai mudar aqui também. Então, isso é uma vantagem. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o botão. Se a gente procurar aqui também, vou selecionar ele nas propriedades. Eu vou procurar onde está escrito o nome, que é o título do objeto em geral. E vou colocar a minha outra string. String 2 aqui, abrir. Dois cliques e salvar. Bom, agora já está os textos configurados. Então, como que a gente vai fazer para acessar esse idioma? Então, eu vou mostrar duas formas de fazer. A primeira, que é a mais fácil, é a gente habilitar o menu aqui embaixo, que vai ter uma opção de modificar o idioma. Então, se você clicar aqui na propriedade do seu projeto, aqui o principal, aqui embaixo, a gente vai procurar essa opção aqui de Show Status Bar. Ela tem que ficar habilitada para mostrar essa barrinha aqui embaixo. Se eu não colocar ela, eu não consigo ver. Então, vou habilitar. O meu já está, vou dar um OK aqui. E agora vamos fazer a simulação. Bom, então está aqui a parte da simulação. O meu texto já está ele abriu no padrão inglês. E aqui embaixo na barrinha que a gente colocou para mostrar, ó, ele aparece no cantinho o idioma que você definiu. Está aqui o inglês, né? Se eu der dois cliques, vai aparecer essa janelinha onde eu posso escolher o idioma. Então, vou colocar aqui o PT, OK, e automaticamente ele vai modificar. Então, se eu fizer aqui de novo,
ele vai dar um OK. E com isso eu consigo modificar o idioma. Se eu tivesse outros idiomas, ia aparecer ali. Sobre essa parte do padrão que inicia, né, eu consigo configurar nos usuários, quando eu for configurar aqui o usuário, clicando só para criar um exemplo, na hora que eu crio os grupos de usuário, eu tenho aqui nas propriedades dele a opção de linguagem padrão. Então eu consigo selecionar, ó, esse usuário, esse grupo de usuários vai já abrir sempre em português. Então dá para já configurar essa opção inicial. Um outro método que eu tentei, ele é um pouco mais trabalhoso, mas é uma alternativa, né? Então eu vou criar um botão e associar esse botão com uma variável, para toda vez que eu apertar o botão ele mudar essa variável, e vou criar eventos associados com essa variável. Quando ocorrer mudança dessa variável, eu vou modificar também, criar um comando de modificar a linguagem. Então vamos fazer essa configuração aí. Então eu vou criar aqui o botão, qualquer um. Eu vou colocar ele para executar um comando de toda vez que ele for apertado, ele vai mudar uma variável. Então, eu vou criar essa variável aqui, vou colocar idioma, por exemplo. Pode ser do tipo bit, não precisa ser do tipo word, deixar bit. E aí vamos configurar o botão para toda vez que ele for pressionado, vou colocar aqui, novo comando, nessa aba de variáveis, eu vou colocar aqui em toggle, que ele vai ficar alternando o valor de 0 para 1. De qual variável? Variável idioma. Poderia tentar também o set e o reset, só que eu precisaria de 2 botões, né? Então vou deixar essa configuração, dar um OK. Para a gente ver se está funcionando, vou colocar aqui uma edit box. Para a gente ver o valor dessa variável idioma. Configurar aqui só para mostrar ela. Aumentar o tamanho. OK. Para a gente ver se está fazendo a modificação mesmo. Vamos pular aqui. Ó, então pressionei, mudou para 1, pressionei de novo, mudou para 0. Certo. Está mudando a variável. Então agora eu vou criar 2 eventos, associar eles com essa variável. Vamos vir aqui no recurso eventos, clicar com o botão direito, adicionar um novo evento. E o primeiro vai ser o quê? Eu vou configurar uma variável, que vai ser a variável idioma. Aqui eu tenho as opções de toda vez que ela mudar, ou quando ela for maior que um valor que eu determinar, menor que um valor que eu determinar, ou igual. Então eu vou colocar que toda vez que ela for mudar, né, de algum valor para 1, eu vou criar um comando de modificar o idioma, novo comando, aqui em linguagem, mudar para o inglês. Então, OK, OK. Eu vou criar um outro evento para conseguir voltar para o português, né? Quando a mesma variável idioma ela for igual a 0, ou seja, se ela tiver num outro valor e mudar para 0, eu vou executar um comando, criar aqui um novo comando de linguagem de português. OK, OK. Certo, vou salvar aqui e vamos ver se ele vai funcionar, né? Simular. Bom, ele já começou aqui para o inglês, né? Então ele está fazendo invertido a modificação, né? Quando eu estou mudando um, ele está indo para o português e o 0 está indo para o inglês, né? Se ele tivesse começado já na linguagem de português, ele ia fazer o correto, né? Mas aí é só fazer essa configuração. Bom, é um método um pouco mais trabalhoso, mas também funciona, né? Vou finalizar por aqui. Então, até o próximo tutorial. Obrigado.